Este é o canal A Última Trombeta, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor Shalom, amado irmão. Estamos aqui hoje com o nosso convidado, o amado arcebispo sênior Ricardo Mavi, ele que é o supervisor nacional do Ministério de Arrependimento e Santidade. Vamos lhe trazer uma outra data para poder nos explicar o que é isso, Ministério de Arrependimento e Santidade. E também temos muitos temas que vamos tratar aqui no canal. Queremos saber o que é o aborto, o que é o namoro, se isso aqui é bíblico, se isso não interfere na nossa salvação. Muitas questões que vamos trazer, porque muitos dizem que nós estamos no tempo do modernismo e querem saber se aquilo que nós fazemos realmente pode interferir para a nossa salvação. Então, amado arcebispo sênior Ricardo Mavi, mais uma vez, queremos que nos fale, porque muitas coisas acontecem porque nós copiamos os outros. Nós estamos na casa do Senhor, estamos na igreja, mas lá em casa tem as práticas tradicionais, tem a cultura, onde nós trabalhamos, onde nós estudamos também, vemos outros comportamentos e acabamos nos envolvendo, acabamos copiando aquilo que o modernismo. Isso pode interferir para a nossa salvação? Não, porque as nossas igrejas não nos falam sobre isso, evitam falar sobre o juízo, evitam falar sobre o inferno, o arrebatamento. Então, queremos saber se aquilo que nós copiamos, a nossa maneira de vestir, de falar, as nossas práticas, interferem mesmo ou não com a nossa salvação, no nome de Jesus. Amém. E hoje voltamos ah, para aquilo que a Bíblia diz, porque quando nós somos chamados, o chamado de um cristão é o chamado de separação. O chamado de separação, a Bíblia diz o seguinte, e primeiras, primeiras de Pedro, capítulo 2 versículo 9 diz: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós fomos eleitos, somos uma geração santa, uma nação santa, uma nação separada, em outras palavras. O que quer dizer que nós moremos para o mundo. Nós moremos para o mundo, os nossos planos, o nosso estilo de vida, tudo tem que ter nada a ver com Cristo Jesus. Nós temos que nos espelhar em Cristo Jesus. A palavra de Deus aqui diz mesmo aqui no livro de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, 16, diz: Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, nós fomos separados assim como Cristo Jesus, ele é separado. Existe a apostasia, e eu não falei muito da apostasia hoje aqui. A apostasia. A apostasia é um assunto muito sério, a questão da apostasia, porque a apostasia é a queda que já estava prevista que havia de acontecer na casa do Senhor, na igreja. E a igreja hoje está apostatada, quer dizer que está separada de Deus. E por causa da apostasia, a igreja não se separa, a igreja se confunde com o mundo. Mas a verdade é que, segundo o que a palavra de Deus diz aqui no livro de Tiago, nós não podemos ser amigos do mundo. Tiago 4,4 diz que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Em outras palavras, nós não podemos copiar o que o mundo faz. Não podemos copiar o que o mundo vive. Nós somos separados. A Bíblia diz: vós sois o sal da terra e sois a luz do mundo. Se nós somos o sal da terra, é porque não podemos ser insípidos para trazer um sabor. Se nós somos a luz, é porque nós não podemos ser igual às trevas. O que é que Jesus queria dizer com isso? Quando o mundo cai,
Quando o mundo cai, o mundo está em trevas. Quando o mundo cai, o mundo se torna amargo. E a única coisa que vem temperar o mundo, que vai mostrar ao mundo a diferença, é a igreja. Então, na sua maneira de viver, na sua maneira de se conduzir e de andar, tem que ser diferente Amém. do mundo. A apostasia, o que, é que traz a apostasia? A apostasia traz o modernismo na igreja, o pós-modernismo. A apostasia trouxe na igreja a culturalização do evangelho, a culturalização do pecado. Ah, não, na cultura daquele povo oriental, uma mulher pôr calças. É normal, não é escândalo. O problema é que o nosso Deus não é cultural. Ele não fez Bíblias dependendo da cultura das pessoas. Ele só fez uma única Bíblia, Amém. uma única palavra, que é para trazer exatamente as pessoas à santidade. Mas a apostasia trouxe a culturalização. Não, na cultura moderna, trouxe o modernismo. Hoje em dia as coisas são diferentes. No passado fazia-se assim, mas agora as coisas são diferentes. O nosso Deus é um ancião de anos. Ele é antigo. É por isso que ele é a igreja que ele quer. Ele é aquela igreja antiga. Aquela igreja que não é moderna, não tem modernismo na igreja. Então, respondendo à pergunta, se aquilo que nós copiamos influencia no evangelho, aquilo que nós copiamos do mundo só pode nos levar para o inferno. Aquilo que nós copiamos do mundo só pode nos separar de Deus. Porque o mundo tem um príncipe que governa. Temos um príncipe deste século. Ele é que traz a moda, ele é que traz a cultura, a tradição e tudo mais. O príncipe deste século. E se nós vamos andar segundo o príncipe desse século, de fato nós estaremos a seguir a doutrina, os ensinamentos dele. E os ensinamentos dele levam-nos ao inferno. A palavra de Deus fala de separação. Eu li aqui, o 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 17, diz: sair do meio deles, separai. Então, o comando é certo, o comando é claro: sair e separar-se. A igreja tem que sair, a igreja tem que se separar. A igreja, aliás, ser santo é detestar tudo que é do mundo. Sim, amado arcebispo sênior, de facto, disse bem que nós temos que nos separar, mas é difícil. Eh, O crente ele pode sofrer bullying em todas as suas áreas da vida. No trabalho vai ser diferente. No final de semana, os outros vão à discoteca, os outros vão às bebedeiras, você não sai, fica quieto em casa. No vestir, você vai ser estranho, porque você vai cobrir o corpo, você vai proteger o corpo. Tudo isso. Então, como é que o cristão deve se comportar diante dessa situação toda? Como é que é possível viver a santidade no meio de tantos, porque a pessoa se pergunta, mas todos eles, eu entro num chapa, todas as mulheres estão de calças, a maior parte estão com unhas falsas, a maior parte estão com cabelos falsos. Como viver? Como ser estranho no meio de uma sociedade que está totalmente virada para as coisas deste mundo? De fato, isso é uma realidade, mas é exatamente isso quando Jesus diz: carrega a sua própria cruz e segue-me. Nós temos que experimentar o que Jesus Cristo experimentou. A Bíblia diz que ele foi rejeitado. Aqui, Isaías 53 diz assim, Isaías 53, é um livro que nós lemos, versículo 2 diz: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens,
um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto foi desprezado e nós o tínhamos em estima. Esta é a vida de um cristão. Rejeição, desprezo é a vida de um cristão. O cristão tem que ser rejeitado, o cristão tem que ser desprezado. Se você é cristão e ainda é bem acolhido no círculo dos amigos, é que há algum problema. Amós 3:3 diz: dois não andarão juntos se não estiverem de acordo. Este é o princípio da Bíblia. Se realmente você é salvo e separado, com toda a certeza que o mundo vai te rejeitar, o mundo vai te desprezar, porque nós já não somos do mundo. Porque se nós fôssemos do mundo, o mundo havia de nos abraçar. Amém. Mas se você não é do mundo, o mundo tem que te rejeitar. O mundo tem que te desprezar. Por isso que rejeitaram Jesus Cristo, desprezaram Jesus Cristo. Por isso que mataram os apóstolos, por isso que mataram os profetas, porque eles eram separados. Mas o Espírito Santo é o nosso consolo. Amém. Saber que nós temos uma casa, temos a eternidade, esse é o nosso grande consolo. Isso é que nos dá força. Você vai, chega, procura emprego, principalmente as mulheres, você chega, está vestido assim, e na entrevista, deixa de se fazer a entrevista, começa a se falar da sua roupa. Já devia trabalhar assim. É assim como você vai trabalhar. Começa a se debater a sua roupa. Deixa de se falar da sua profissão, das suas qualidades e capacidades. Fala-se da sua apresentação, a sua aparência. Nós temos que nos habituar a isso e nós aceitamos. Se Jesus Cristo sofreu, foi rejeitado, então nós temos. Aliás, Paulo costumava dizer, quando olhava para o seu corpo cheio de cicatrizes, ele dizia: agora ninguém me atrapalha, ninguém me chateia mais. Eu tenho as marcas de Amém. Cristo em mim. Amém. Então, ele se orgulhava por ter as marcas, ter sido apedrejado, ter uma cicatriz, já tinha uma cicatriz ali, e ele começava a ver o corpo de Cristo que sofreu também, cheio de rasgões. Tá? E ele dizia: eu tenho as marcas de Cristo. Então, quando nós somos desprezados, temos que glorificar a Amém. Deus. Amém. Amém. Quando nós temos rejeitado, temos que glorificar a Deus. Finalmente, agora eu sei quem estou a seguir. Finalmente, eu sinto que estou a trilhar o verdadeiro caminho da salvação. Glória a Porque Deus. se eu fosse do mundo, o mundo havia de me abraçar. Essas são experiências tristes que você há de ouvir que em casa dos seus pais, se você é casado, vive na sua casa, em casa dos seus pais, em casa dos seus irmãos, fizeram festa, não te convidaram, convidaram todo mundo, menos você. Hum. Você não foi convidado. Por quê? Porque você não é daquele mundo, você não pertence mais a eles. Então, esta é vida cristã. Isso é o que nos torna cada vez mais conscientes de que nós estamos a trilhar o verdadeiro caminho de Cristo quando o mundo nos rejeita. Aleluia. Porque se o mundo começa a nos abraçar, nós começamos a duvidar da nossa salvação. Quando o mundo te abraça, se alegra e ainda te convida, você é o VIP e a pessoa da honra, então vem começar a duvidar da sua salvação, porque isso não aconteceu com Jesus Cristo. Jesus foi rejeitado. E nós temos que carregar as marcas de Cristo Jesus, irmão. Amém. Glória a Deus, muito poderoso. Muito poderoso. Este é o canal A Última Trombeta. Estamos aqui com o nosso convidado, o amado arcebispo sênior Ricardo Maviel, que é o supervisor nacional do Ministério Santo do Senhor, o Ministério de Arrependimento e Santidade. Nós queremos aqui ouvir a verdade que liberta para as nossas almas, porque eu e tu estamos cansados de ficar nos bancos da igreja e ficarmos para trás naquele dia. Então, nós queremos subir, nós queremos ser arrebatados, nós queremos ir para o céu. É por isso que nós estamos aqui com os nossos pais para nos falarem da verdade. As redes sociais, vaidade e materialismo estão a afastar os cristãos da preparação para o arrebatamento. Gostaríamos que o amado arcebispo falássemos um pouco aqui das redes sociais, da vaidade, materialismo, tudo aquilo que
a sociedade, principalmente os jovens, eles estão mergulhados nessas matérias, se isso pode ou não afastar a eles do caminho, como viver no mundo e não pertencer a este mundo. Amado arcebispo, sim. De fato, nós vivemos numa sociedade em que há muita coisa que está acontecendo. Vivemos numa sociedade em que está cada vez mais difícil. Quanto mais moderna a sociedade é, mais se afasta de Deus. Essa é uma realidade. A globalização veio fazer com que nós nos afastássemos mais de Deus. Se nós olharmos a questão da globalização, por exemplo, nós vemos que as maiores mudanças que aconteceram com a igreja, mesmo em Moçambique, na nossa terra, foi por causa mesmo da globalização, em que nós começamos a aceitarmos algumas práticas, a aceitarmos alguns hábitos que não são nossos e a enquadrarmos na nossa vida. Hoje em dia é normal você apanhar, não é normal, né? Normal não é a expressão certa, mas hoje em dia você pode apanhar uma mulher de 50, 60 anos de calções, calçãozinhos, calçãozinhos. Você vai aí nos supermercados, por aí assim, na cidade, você apanha essas coisas e você vê, mas isto aqui, o que trouxe é a globalização. As redes sociais são eradas, e televisão e tudo mais. Eu digo que não. Eu digo que não, não são, não são, porque todas essas coisas Deus criou para a igreja, Amém. para o uso da igreja. Agora, que o diabo perverteu, essa é uma pura verdade. Porque o diabo, o trabalho dele é perverter tudo que Deus cria. O homem foi criado por Deus, para Deus. Mas o diabo conseguiu perverter o homem. E veja o homem como está hoje: curandeiro, feiticeiro, mentiroso, é bêbado, drogado e tudo mais. Mas o homem foi criado por Deus. Então, esta é a prática do diabo: perverter as coisas. Enquanto alguns são convertidos nas redes sociais, alguns são desconvertidos nas redes sociais. Esta é uma guerra. Todos estamos a lutar pelas mesmas pessoas. Deus está a lutar pelas mesmas pessoas que o diabo também está a lutar. Infelizmente, as coisas do diabo, como são do mundo, são mais apetecíveis. Então você vê, está a assistir mesmo um telejornal, no intervalo do telejornal, aparece uma publicidade, ainda que seja de uma careta com uma mulher nua ao lado. Quer dizer, o diabo sempre aproveita-se de todos os momentos para fazer a sua evangelização. Você está no Facebook, pode estar aí para partilhar o evangelho, subitamente aparecem vídeos de pornografia. Então, o inimigo sempre faz mesmas coisas que você vê na Bíblia. Quando o Senhor chama os seus, o diabo também se apresenta. Essa é a situação. No jardim do Éden estava a árvore da vida, que representa Jesus Cristo, mas também estava a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a árvore da morte, que representa o diabo. Este, o grande maior problema, irmão, não é aquilo que se tem, porque a vida são escolhas. O problema é que o homem sempre escolheu o lado errado. Porque no jardim do Éden, mesmo lá no jardim do Éden, ainda é inocente o homem, escolheu comer a árvore da morte, a árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal. Foi a escolha do homem. Mesmo o Pilatos trouxe Jesus Cristo, trouxe o Barabás, e diz: escolhe, a quem é que vocês querem? Escolheu o Barabás. Esse é o problema do homem. Então, quando a pessoa entra nas redes sociais, tem lá o evangelho, tem lá as coisas do diabo, escolhe as coisas do diabo. Então, as redes sociais têm feito cair muita gente, na verdade, porque é lá onde nós copiamos muitas coisas erradas que acontecem. Não que elas sejam más, só que eu costumo dizer, se você vê que não tem controle das suas emoções, não entra.
Se você vê que o Facebook, não sei o que vai te fazer cair, não entra.